Caros acadêmicos, bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula, vamos discutir um pouco mais sobre a importância da cultura material africana e seus elementos artísticos na arquitetura, escultura e máscaras. Quando falamos em história da África, logo nos vem à memória muitas imagens cristalizadas pelos meios de comunicação. Por exemplo, imagens de miséria, fome e pobreza. Mas ao lado dessas imagens maciçamente exploradas, há também imagens de natureza selvagem, animais exóticos, rios exuberantes, florestas impenetráveis, rituais religiosos, danças, sons, pirâmides egípcias, mesquitas, pinturas, esculturas, máscaras e outros. Esse é o rico patrimônio africano, que simplificadamente podemos classificar em patrimônio natural e patrimônio cultural. O patrimônio natural é bastante conhecido. É formado pelo conjunto paisagístico de um país ou continente. São seus rios, cataratas, montanhas, cânions, os chamados santuários ecológicos. Por outro lado, temos o patrimônio cultural, que é tudo aquilo que foi produzido pela ação humana no tempo e no espaço. Esse patrimônio cultural ainda pode ser classificado em material e imaterial. A cultura material é formada pela produção arquitetônica, artística, por esculturas, pinturas, acervos museológicos, fotográficos, documentais, cinematográficos, vestígios arqueológicos e outros. Você deve ter notado que a noção de cultura material vai além da noção de arte, pois compreende vários objetos que não são propriamente artísticos, mas que são vestígios importantes dos modos de vida dos povos tradicionais do passado. A cultura material está relacionada com as produções e manifestações religiosas, literárias, musicais, teatrais, as práticas cotidianas da vida social, os saberes tradicionais, as crenças, o lazer, as formas de convivência e entretenimentos comunitários. A cultura imaterial é produzida a partir da vivência coletiva, dos saberes mútuos e partilhados na vida comunitária. Mas, caro acadêmico, essas divisões são apenas didáticas e metodológicas. Para muitos povos africanos, um rio nunca é apenas um rio, ou seja, um patrimônio natural. Por exemplo, o rio Níger, que corta os territórios da Guiné, do Mali, Nigéria e Benin, é considerado sagrado por seus habitantes. Aqui se entrecruzam patrimônio natural e cultural, as crenças e rituais ligados à cultura imaterial. Nesta videoaula, vamos aprofundar um pouco a discussão sobre a cultura material africana. O nosso recorte espacial será a África subsaariana. Esse recorte é necessário tendo em vista as impossibilidades de abordar a totalidade das manifestações culturais africanas e as particularidades de cada região. Por exemplo, a cultura material egípcia é singular no conjunto da África. É uma cultura milenar e demandaria uma discussão complexa e à parte. A cultura do norte da África recebeu influência da cultura romana e árabe. Em todo o norte da África é possível encontrar muitos aquedutos e anfiteatros do período da ocupação romana. Por outro lado, há muitas mesquitas e construções que denunciam a enorme influência islâmica e o legado árabe na região. Por outro lado, você vai notar ao longo de nossa conversa que a cultura material da África subsaariana aparece como algo singular e complexo. Mesmo sem estar imune às influências externas, essa cultura soube ressignificar tais contribuições. É o caso das muitas mesquitas construídas no Mali, por exemplo, como veremos mais adiante. É importante dizer que ao falarmos de uma arte africana ou de uma cultura material africana, pode parecer à primeira vista um reducionismo, uma vez que a África subsaariana foi e ainda é hoje composta de várias sociedades, reinos e culturas tradicionais. Mas é justamente essa diversidade e a ausência de traços comuns que fazem da arte africana algo singular no conjunto da história da arte de outros continentes. Há um certo aspecto identificador na arte africana
que a distingue dos outros povos. Você deve estar se perguntando como chegou essa arte até nós e como ela foi tratada historicamente. Não podemos deixar de mencionar que toda a arte africana e sua cultura material, no período pré-colonial, que chegou até nós, foi tratada com os preconceitos recorrentes do etnocentrismo europeu, ou seja, a ideologia que considerava a cultura europeia como central e mais evoluída, enquanto as outras seriam periféricas e menos desenvolvidas. Assim, não é incomum vermos nos compêndios e manuais de história da arte, a arte africana sendo tratada como arte primitiva ou selvagem. E nem sempre será surpresa para você ver que em muitos dos museus na Europa ou Estados Unidos que abrigam tais peças também receberem o nome de museus de arte primitiva. Outro aspecto importante que devemos considerar é o contexto dessas obras de arte africana. Muitas dessas peças são centenárias, mas foram descobertas pelos europeus durante o período colonialista na África, que, grosso modo, vai do século XVI até o século XX. O que houve nesse período foi uma ação de completo saque por parte dos primeiros colonizadores, que, embora houvessem subestimado a cultura material da África, tratando-a como objetos exóticos, não deixaram de recolher tais obras de arte e provocar uma verdadeira pilhagem na herança cultural do continente africano. Paradoxal essa situação, mas foi isso mesmo que ocorreu. Nisso reside a grande dificuldade de compreensão de tais objetos, pois foram tirados de seu contexto de criação e levados para os museus da Europa sob o rótulo de objetos usados em rituais selvagens. Este era também o contexto do cientificismo na Europa. Esse ideário se aliou ao imperialismo. Embora ainda existam alguns desses objetos em museus europeus, muitos, porém, foram destruídos, queimados ou simplesmente fragmentados. Assim, recolher tais obras da cultura material africana e levar para os museus europeus fazia parte de uma mentalidade, ideologia que buscava mostrar como os africanos eram subdesenvolvidos culturalmente e como careciam da ação civilizatória europeia para evoluírem. Você deve estar se questionando: como ocorreu então a revalorização de tais objetos artísticos? Apesar de todos os preconceitos, a arte africana sempre atraiu a atenção de colecionadores e apreciadores de arte do mundo inteiro. Hoje, a arte africana, graças ao trabalho de historiadores, antropólogos, linguistas, arqueólogos e outros especialistas, é reconhecida por suas técnicas milenares e sofisticadas. O trabalho desses profissionais foi fundamental para organizar as coleções museológicas e tornar menos difícil a compreensão de tais objetos, embora o estrago já estivesse ocorrido. Alguns desses objetos não receberam nenhuma classificação, sendo seus locais de origem e suas funções desconhecidos. Conhecer o contexto do objeto artístico é fundamental para a sua análise. A arte africana é, acima de tudo, funcional. Ela sempre teve um papel específico num determinado contexto social ou religioso. Não há como compreender ou dissociar uma máscara da dança. São objetos intimamente ligados. Como muitos desses objetos foram criados para serem utilizados em rituais religiosos, é bastante complexo tentar compreendê-los fora do contexto das comunidades tradicionais que os produziram. Desta forma, ao visitarmos qualquer exposição de arte africana, devemos ter em mente que os objetos ali dispostos nunca poderão reproduzir o ambiente palaciano para o qual elas foram confeccionadas, os altares e lugares sagrados, as florestas e rios. Muitas dessas peças falam por si mesmas. É possível observar e sentir em suas texturas o som da tradição, o discurso dos sacerdotes, dos anciãos, dos sábios das tribos. Mas muitos desses objetos, por mais belos e estilizados que pareçam à nossa sensibilidade, em virtude de sua sacralidade, nunca foram criados para serem vistos e nem tocados. Antes de começarmos a discutir algumas categorias da arte africana,
é necessário que conheçamos a filosofia que anima tais produções. A arte africana não é apenas religiosa, no sentido ocidental de separar as dimensões da vida social. Ela é essencialmente filosófica, no sentido de sempre guardar um sentido profundo e reflexivo sobre o lugar do ser humano na natureza do cosmos. Neste ponto, vamos tocar vários momentos. A arte usada nos rituais e celebrações sempre tem um significado profundo e funcional nas sociedades africanas. As esculturas, as máscaras e edificações são sempre produzidas como um lugar específico no cosmos, na ordem do universo. O ser humano e sua arte sempre têm um lugar específico no seio das forças vivas da natureza e do universo. Para o africano, tudo está interligado, tudo é interdependente e cooperativo, tudo exige equilíbrio e harmonia. Depois dessa compreensão, estamos prontos para iniciarmos nossa jornada do conhecimento. Nessa nossa reflexão, vamos conhecer algumas produções da cultura material africana, como arquitetura, escultura e máscaras. Vamos começar pela arquitetura. De início, é importante notar que a arquitetura africana teve, historicamente, na África subsaariana, um caráter utilitário, ou seja, ela nunca foi utilizada para ostentar riqueza e poder, salvo raras exceções. O seu emprego sempre foi no sentido de ser funcional e prático na vida das comunidades. Desta forma, na maioria das vezes, os edifícios, casas, palácios e templos eram construídos através dos próprios materiais disponíveis naquela região. De certa forma, podemos falar em uma tentativa dos africanos viver harmonicamente com a natureza que os circundava, pois para a maioria desses povos há um entendimento holístico da vida. Não há separação entre homem e natureza. Ambos estão interligados e são inseparáveis. Por isso, o equilíbrio entre as forças materiais e imateriais, ou espirituais, era fundamental e sempre veremos o uso comedido dos recursos naturais. Mas você deve estar questionando, quais eram os materiais utilizados? Os materiais usados nas construções das moradias variavam conforme a região. Normalmente, eram utilizados o barro, fibras secas, madeira, pedras ou vários elementos conjugados. Não é incomum encontrarmos muralhas para proteger os povoados. Na maioria das regiões, as casas são simples, feitas de forma igual para todos, não como forma de nivelamento social, mas como expressão de pertencimento ao mesmo grupo. As duas imagens que veremos a seguir mostram as formas de casas das regiões do Mali, Benin, Nigéria e Guiné. Essas casas guardam uma grande proximidade com as casas descritas pelos cronistas árabes do século XII e XIII. Os materiais básicos são o barro e as folhas secas. Mas, por mais simples que pareçam tais edificações, é importante observar os traços decorativos, as formas geométricas em suas paredes, o que denota uma grande capacidade de criação e abstração. Esta imagem a seguir já é de edificações que ainda podem ser encontradas na vila de Songo, no Mali. Ela conserva traços das antigas construções muçulmanas do século XII e XIII. As casas são construídas com estacas de madeira e preenchidas com barro. Após o desgaste natural, as madeiras são cuidadosamente trocadas por novas e o barro é retocado. As imagens a seguir também mostram com detalhes esse tipo de edificação. Esta é uma imagem da mesquita de Djiné, construída em 1228 no Mali. Essa outra imagem é da Universidade de Sankore, Mali, construída também no século XII. Além dessas edificações localizadas na África Ocidental, temos as ruínas enigmáticas do reino do Monomopata, nas regiões onde hoje
se localiza o país do Zimbábue. Essas edificações são anteriores ao século XIV e ainda hoje podem ser vistas. As enormes muralhas de pedras que chegam a 5 metros de altura por 2 metros de largura, unidas somente pela sobreposição de pedras, sem nenhum tipo de argamassa, são os chamados Zimbábues. Dentro das muralhas existem casas cobertas com palha. Um dos elementos mais tradicionais das culturas negro-africanas é a máscara. Em quase todas as regiões da África subsaariana ela está presente. Mas a máscara não é apenas um elemento artístico encontrado na África. Ela aparece desde os tempos mais remotos da humanidade. Os mais antigos registros rupestres deixados pelo ser humano nas paredes das cavernas já dão conta da máscara como um elemento mágico religioso e ligado às necessidades básicas da vida cotidiana. Nestas cenas pintadas nas rochas, já há indícios de caçadores mascarados com cabeças de animais. É possível que houvesse a crença de que a dança com máscaras influenciasse na caça de tais animais. Somente esse exemplo nos dá a medida da importância da máscara como elemento crucial na busca de forças espirituais para finalidades práticas de sobrevivência da comunidade. A partir desse exemplo, você deve ter percebido que a máscara teve uma importância crucial para muitas culturas do passado. Mas o que queremos discutir aqui é a importância que esse elemento cultural teve nas sociedades africanas abaixo do Saara. Ainda nos dias atuais, a máscara tem um papel importante em muitas culturas das regiões que se estendem do Senegal a Angola, limitada ao norte pelo Saara e ao oriente pelos Grandes Lagos, e ao sul pelo deserto do Kalahari. Mas você deve estar se perguntando, por que a máscara é tão importante para os africanos e quais foram os motivos de sua aparição e permanência nas culturas negro-africanas? Uma das possíveis interpretações para a origem da máscara está no plano psicológico. Neste ponto, a máscara é tomada como uma aspiração do ser humano para evadir-se de si mesmo. Desta forma, ele poderia enriquecer-se com experiências existenciais diversas. Como isso é impossível de ser realizado no plano natural, através dos rituais e da máscara, ele poderá realizar no plano espiritual, aumentando seu poder através de forças universais, divinas ou não. Para as sociedades africanas tradicionais, a máscara é uma forma de transcender as limitações propriamente humanas. Ela possibilita a realização de experiências que os obstáculos sociais e naturais não permitem. Por exemplo, através da máscara, os antepassados podem continuar vivos no cotidiano das aldeias e na memória de seu povo. E da mesma forma, os indivíduos podem assumir papéis diversos. No campo social, a máscara permite a acumulação de um capital simbólico, ou seja, um prestígio que faz com que o indivíduo portador da máscara possa ter vantagens sobre os outros na competição social. Ela representa uma forma de se impor, às vezes até incutir medo ou obter reverência e respeito. Veja o que diz o historiador Franco Monte. O negro africano vê na máscara não só um meio de fugir à realidade cotidiana, mas, sobretudo, uma possibilidade de participar da multiplicidade da vida do universo, criando novas realidades fora daquela meramente humana. Mascarado, ele poderá ser também um homem-espírito, benéfico ou maléfico, homem-animal, homem-divindade. Mas devemos afastar toda a interpretação que coloca a máscara como simples modo de ilusão, como uma fuga de uma condição existencial insatisfatória. A máscara é um dos elementos mais importantes do complexo pensamento filosófico negro-africano, que mencionamos anteriormente.
pois ela permite que o indivíduo participe das forças vivas do universo, das forças que animam o mundo. Através dos rituais e das máscaras, o africano se une às forças misteriosas do universo, evolui a si mesmo e mantém vínculo com os mortos, sejam eles antepassados humanos ou animais, e com a natureza que faz parte do mundo sagrado. A máscara funciona como uma espécie de médium entre a comunidade e o sobrenatural. Mas a máscara não tem uma função apenas ritual ou mágico-religiosa. Ela tem também finalidades políticas, sociais, educativas. Através da impessoalidade da máscara, se governa, se aplica as sanções, se julga as discórdias da comunidade, se realiza os funerais, as cerimônias agrícolas e outros rituais. Quando falamos em máscara, entendemos aquele objeto esculpido para ser colocado sobre o rosto ou na cabeça. Mas a máscara é inseparável do conjunto da indumentária que a acompanha, ou seja, o traje de fibras de vegetais, de tecidos ou peles de animais, os acessórios que o dançarino ou sacerdote traz em suas mãos. Da mesma forma, a máscara é inconcebível se separada da dança. Por isso, você deve estar pensando no enorme esforço que devemos fazer quando visitar um museu e encontrar as máscaras fora de seu contexto ou ambiente. Mas as máscaras nem sempre são públicas. Algumas são apenas mostradas para alguns membros da aldeia que passaram por uma iniciação religiosa. Algumas são escondidas como relíquias entre os bens pessoais do soberano tribal. Outras têm dimensões muito reduzidas e são usadas como pingentes, peitorais ou presas nos trajes. Algumas são retratos dos antepassados. O possuidor de tais máscaras retratos guarda com extremo zelo, pois representa a memória e funciona como um amuleto protetor. Em algumas sociedades africanas tradicionais, as máscaras são feitas para imortalizar um personagem ilustre da história da comunidade. Essa representação é uma máscara para prestigiar um líder ou ancião da tribo. Nestes casos, a máscara é objeto de devoção e respeito. É feita também com materiais resistentes e preciosos, ouro ou marfim. As máscaras de estilo popular são confeccionadas com um material mais abundante, a madeira, mas nem por isso são menos elaboradas. Como a máscara é um objeto empregado em rituais mágico-religiosos, algumas regras são observadas minuciosamente. A primeira etapa é a autorização. Nenhuma máscara é construída sem o consentimento do chefe religioso da aldeia, que muitas vezes também detém o poder político. Uma máscara nasce sempre para substituir outra que se desgastou ou perdeu seu poder e eficácia. O escultor deve obedecer a certas normas para a fabricação de uma máscara, sob pena de sofrer as punições advindas da infração de tais normas. Por exemplo, todo escultor deve passar por um ritual de purificação antes de começar a procurar o material adequado para a confecção da máscara. Nem todas as madeiras podem ser utilizadas para confeccionar uma máscara. Algumas plantas têm qualidades consideradas negativas, pois abrigariam espíritos malignos e seriam perigosas para quem entalhasse a madeira. Por outro lado, essas mesmas madeiras são muito procuradas para se fazer uma máscara fetiche, que terá um poder protetor. Depois que o escultor encontra a árvore adequada, a parte necessária da madeira é retirada e transportada para um local isolado e protegido. Geralmente, até as ferramentas utilizadas na confecção das máscaras são consagrados religiosamente, em virtude de sua função. A madeira é sempre trabalhada enquanto ainda está fresca. Quando ela envelhece, é mais difícil de ser entalhada. Geralmente, uma máscara não é finalizada em apenas um dia. Desta forma,
ao cair da tarde, é levada para a casa do soberano da tribo ou para a casa do chefe das máscaras e retomada sua confecção no dia seguinte. Depois do trabalho de entalhe, a superfície da máscara é lixada com folhas rugosas, tiras de peles de animais, areia, pedras ou ossos. Posteriormente, é mergulhada na lama, recebe corantes ou é escurecida ao fogo. Aos poucos, vai prevalecendo os fatores estéticos na composição da máscara. A superfície da máscara vai sendo recoberta com diversas cores, algumas de origem orgânica ou mineral. Logo a seguir, são acrescentados materiais decorativos diversos, dentes de animais, chifres, conchas, fibras vegetais, miçangas, sementes, pedaços de metal e faixas de tecido. Posteriormente, é realizada uma cerimônia para marcar a passagem do espírito da máscara velha para a nova. Nesse ritual, geralmente é aspergido o sangue de um animal imolado para tal evento. A partir desse momento, a máscara se torna pública e é recebida com festejos. O artista que confeccionou a máscara tem a consciência de que ela deve ser bela, pois é dessa forma que se presta homenagem aos antepassados. Quando o portador de uma máscara morre, seja ele um sacerdote ou soberano político, a máscara é passada para um herdeiro no seio da família, ou a um sucessor na sociedade. Ser nomeado sucessor é um privilégio e também grande responsabilidade, pois o sucessor não está livre de obrigações e sanções próprias da função exercida. Certamente, você deve estar se perguntando o porquê dessa centralidade da máscara nas sociedades tradicionais da África e seu interesse por parte dos pesquisadores. As máscaras sempre tiveram um lugar especial na cultura material africana. A descoberta de que elas possuíam determinadas funções mágico-religiosas transformou-as no centro das investigações e pesquisas. É muito difícil interpretar o significado de tais objetos, na medida em que se desconhece sua função, ou seja, os rituais em que foram empregados. Os colonizadores europeus nunca atribuíram ou reconheceram seu valor. Pelo contrário, atribuíram um sentido pejorativo ao classificar como arte primitiva, ou nem mesmo reconhecer como arte. Por incrível que pareça, a maioria das máscaras africanas se encontra atualmente em coleções particulares e museus da Europa e Estados Unidos. Portanto, muitos historiadores africanos, ao tentar estudar a história da arte de seu próprio continente, se viram na inconveniente situação de ter que estudar a arte de seus antepassados nos museus da Europa. Na arte africana, as esculturas tiveram uma função similar à das máscaras. Geralmente, uma escultura era confeccionada para substituir os membros de uma família falecida. É um tipo de arte representativa, com traços de elementos naturalistas para retratar reis e membros das cortes. Além das figuras humanas, eram confeccionadas figuras de culto e relicários para depositar objetos sagrados. Entre os povos iorubás, modelavam-se muitas peças de grande valor em ouro, marfim e bronze. Muitos desses objetos eram encomendados pelas cortes europeias. É interessante observar que os africanos utilizavam técnicas artísticas muito antes dos europeus as empregarem. Por exemplo, tanto nas máscaras quanto nas esculturas, os africanos utilizaram o processo de cera perdida, cerca de um século antes dos europeus. Este processo é realizado para moldar uma escultura. O primeiro passo é criar uma escultura de cera, geralmente de cera de abelha. Posteriormente, a escultura é colocada em uma caixa
e revestida com barro ou concreto. Sempre se cuida para deixar uma pequena abertura. Depois de seco, é aquecido o objeto e a cera derrete. O próximo passo é colocar algum metal aquecido, bronze, por exemplo. Quando secar, é a hora de quebrar o barro ou o concreto e a peça estará concluída. A maior parte das esculturas produzidas pelas culturas negro-africanas foram bustos e cabeças, como as do tesouro do rei do Benim, saqueado no século XIX pelas tropas inglesas. Foi dessa forma que a maioria das esculturas de marfim, ferro e bronze chegaram até a Europa. As esculturas são de um naturalismo admirável. Ao olhá-las, é possível ter ideia dos muitos costumes e rituais desses povos, mas há também peças que não se enquadram nos traços figurativos, mas apresentam elementos estilísticos diversos, refletindo a liberdade criadora dos artistas africanos. Muitos dos povos que habitavam as regiões do Mali e da atual Nigéria tinham exímios artistas no que se refere à ourivesaria, já que o ouro, no período pré-colonial, abundava nessas terras. Esses povos dominavam com maestria as técnicas da produção em ouro de objetos religiosos ou mesmo decorativos. Neste nosso percurso, optamos por discutir algumas questões pontuais e visualizar algumas imagens da cultura material africana, focalizando a arquitetura, a escultura e as máscaras da África subsaariana. Poderíamos discutir uma série de outras questões, por exemplo, o quanto essas produções artísticas foram revistas e relidas pelas vanguardas europeias e pelos movimentos modernistas, fauvistas e impressionistas. No entanto, optamos por discutir os significados mais históricos e filosóficos dessa arte e as implicações políticas do colonialismo sobre essa arte. Como vimos, a cultura material na África teve uma função eminentemente social, isto é, era entendida de forma pedagógica, uma vez que colocava o ser humano em seu lugar na ordem das coisas, em seu lugar no cosmos. A arte ensinava ao indivíduo seu lugar na coletividade e na natureza, na vida e na história da comunidade, entre os seres viventes e os antepassados. Por isso, muitas manifestações artísticas guardam íntimas relações com a vida comunitária. Muitas máscaras foram construídas para ser usadas em rituais de passagem, fúnebres, que chegada de uma criança à comunidade, rituais ligados ao mundo agrícola. A arte e a cultura material africana só é compreensível se levarmos em conta o apego dessas comunidades aos antepassados, as formas de administrar a justiça, de punir os culpados, as formas de governar, os ciclos dos trabalhos agrícolas e como a arte é usada nos rituais para pedir chuva, abundância de víveres e colheitas, as formas de recreação, diversão, de dançar e cantar. No cotidiano dessas sociedades tradicionais, o sagrado e o profano se misturam o tempo todo. A natureza não é vista como algo à parte e distante do ser humano. O homem é natureza, a natureza também é sacralizada, habitada por espíritos bons e maus. Portanto, deve ser respeitada e venerada. Tudo ganha sentido e significado. Não há acaso. O material e o espiritual se conjugam para mostrar o lugar do ser humano na ordem das coisas. Talvez nós, orgulhosos de nosso racionalismo ocidental, possamos aprender muito com essas culturas tradicionais africanas.